Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente solicitamos a todos para que, por gentileza, mantenham os aparelhos celulares no modo silencioso. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de audiência pública online do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Campinas, São Paulo. O regulamento já se encontra disponível na página da Prefeitura Municipal de Campinas desde quinta-feira passada, dia 1º de abril de 2021. O local desta audiência é a Sala Azul do Gabinete do Prefeito do município de Campinas, São Paulo. O formato virtual desta cerimônia se dará em respeito às normas de segurança sanitárias necessárias a todos os setores de nossa sociedade neste momento. Iniciaremos em 15 minutos a audiência pública online do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que será transmitida online no canal da Prefeitura de Campinas no YouTube. Agradecemos a todos pela participação e recomendamos que utilize o fone de ouvido para quem estiver acompanhando ao celular. Muito bom dia, prefeito. Senhoras e senhores, conosco então o prefeito de Campinas, Dário Saad. Muito bom dia, prefeito, seja bem-vindo. Prefeito que já se posiciona aqui na Sala Azul para a cerimônia de audiência pública online do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Campinas, São Paulo. Conosco também o secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Dimas Paulela. Muito bom dia, secretário, seja bem-vindo. Acompanhado nesse encontro do engenheiro Fernando Iorio Carbonari, que é assessor lá do DLU e vai apresentar a exposição do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Conosco também, do Departamento de Limpeza Urbana, o engenheiro Fábio Gonzaga. A diretora também da Secretaria de Serviços Públicos, senhora Márcia Calamari, acompanhada dos integrantes da mesma secretaria, o João Pedro, a Ana Paula, todos aqui da equipe técnica. Nosso muito bom dia, sejam bem-vindos.
Conosco também a secretária municipal de administração, senhora Maria Emília de Arruda Facione. Muito bom dia, secretária, seja bem-vinda. Iniciaremos em 5 minutos a audiência pública online do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que será transmitida online no canal da Prefeitura Municipal de Campinas no YouTube. Recomendamos a todos que utilizem o fone de ouvido para quem estiver acompanhando ao celular. Solicitamos a todos mais uma vez que, por gentileza, mantenham os aparelhos celulares no modo silencioso.
Senhoras e senhores, bom dia. Estamos iniciando neste momento a audiência pública online do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Campinas, São Paulo, com a presença do prefeito de Campinas, Dário Saad, e as demais autoridades que já foram mencionadas. Iniciaremos a leitura do regulamento desta audiência e, para o bom entendimento deste encontro online, faremos a leitura de forma pausada, solicitando a compreensão dos participantes, sendo que o conteúdo deste encontro será gravado, ficando à disposição de todos conforme explicaremos na sequência. Regulamento desta audiência pública. A audiência pública é aberta a qualquer pessoa física ou jurídica e tem por objetivo dar conhecimento, informar e esclarecer a opinião pública, bem como obter sugestões sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Campinas, no estado de São Paulo. O material técnico, objeto desta audiência pública, encontra-se publicado no portal da Prefeitura de Campinas, na página da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e também será divulgado no canal de transmissão online do evento no dia 7 de abril de 2021, hoje. A audiência será realizada às 10 horas do dia 7 de abril de 2021 pelo link https://youtube.be/R minúsculo, S maiúsculo, underline, numeral 6, W maiúsculo, K maiúsculo, W minúsculo, numeral 9, X maiúsculo novamente e numeral 4. Fundamento legal. Artigo 39 da Lei Federal de Licitações 8.666/93. Artigo 11 da Lei Federal de Saneamento Básico 11.445/07. O procedimento consta: abertura, início da audiência às 10 horas, formação da mesa diretora, abertura pelo secretário municipal de Serviços Públicos, palavra do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campinas, exposição e apresentação do projeto, questionamentos e respostas e o encerramento da audiência às 11 horas. Composição da mesa diretora. A audiência pública terá início com a formação da mesa diretora, que será composta por secretário municipal de Serviços Públicos e coordenador dos trabalhos, prefeito municipal de Campinas, um técnico do Departamento de Limpeza Urbana. O secretário municipal de Serviços Públicos fará a introdução dos trabalhos do desenvolvimento da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. O engenheiro Fernando Carbonari, do DLU, realizará a exposição e a apresentação do projeto. Para a celeridade das apresentações, não serão permitidos apartes ou questionamentos verbais durante a exposição dos trabalhos técnicos. Após a apresentação do projeto, será formada a mesa técnica, que será composta pelo secretário municipal de Serviços Públicos, coordenador dos trabalhos, e por técnicos do DLU, que responderão os questionamentos dos participantes da audiência. Elaboração dos questionamentos, item 4.1. Os questionamentos serão sujeitos à prévia inscrição do participante feita através do e-mail limpezapublica@campinas.sp.gov.br, texto pelo qual deve constar explicitamente nome completo, e-mail, nome da porventura empresa jurídica a que pertença e os questionamentos pertinentes à audiência, com efeito imediato a partir da publicação deste regulamento. Durante a audiência, caso os questionamentos enviados no e-mail acima tenham sido respondidos e haja tempo hábil para novas indagações, serão admitidas perguntas que tenham sido postadas durante a audiência na plataforma pública online utilizada, devendo conter nome completo e e-mail do autor. Estas serão repassadas conforme ordem de postagem e os questionamentos restantes serão conduzidas conforme item 4.6.1. 4.2. O link da audiência é público e estará aberto para a participação de todos, mesmo que não tenha sido realizada inscrição prévia. 4.3. Não serão aceitas questões ou sugestões sem a identificação do seu autor, contendo, no mínimo, nome completo e e-mail. 4.4. Somente questionamentos serão respondidos pela mesa técnica, sendo as sugestões submetidas à análise e respondidas
conforme o item 4.7. 4.5. As questões serão lidas em viva voz e respondidas ao público pela nossa indicada da mesa técnica, pela pessoa indicada da mesa técnica. Item 4.5.1. Questionamentos, observações e refutações escritas referentes à questão sendo respondida deverão ser objetivas e pertinentes ao assunto, objeto da audiência e submetidos como nova postagem, contendo o nome completo e e-mail do autor, para que sejam analisadas e respondidas conforme o item 4.6.1. Item 4.6. Em razão da necessidade de análise técnica ou de excesso de questões formuladas, bem como a necessidade de se observar o horário previsto para o término da audiência, poder-se-á deixar de responder verbalmente algumas questões. Item 4.6.1. As respostas às questões não respondidas verbalmente aos interessados serão encaminhadas no prazo máximo de 10 dias, por e-mail, e serão publicadas, juntamente com as demais respondidas, no portal da Prefeitura Municipal de Campinas, na página da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Item 4.7. As sugestões também podem ser encaminhadas até o dia 7 de abril de 2021 ao e-mail limpezapublica@campinas.sp.gov.br e serão respondidas no prazo máximo de 10 dias, também por e-mail, e serão publicadas no portal da Prefeitura Municipal de Campinas, na página da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Do encerramento. O encerramento da audiência pública será efetuado pelo coordenador dos trabalhos às 11 horas. A audiência será encerrada antes das 11 horas, caso respondidas todas as questões e se não houver mais questionamentos a serem formulados. Muito bem, senhoras e senhores, então anunciamos com muita honra a nossa mesa diretora. Aqui conosco, com muita honra, o prefeito municipal de Campinas, Dário Saad, o secretário municipal de Serviços Públicos de Campinas, presidente desta audiência, professor Ernesto Paulela. Da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, engenheiro Fernando Iório Carbonari. Do Departamento de Limpeza Urbana, engenheiro Fábio Gonzaga. E a secretária municipal de Administração, senhora Maria Emília. Sejam muito bem-vindos. Solicitamos a todos que farão uso da palavra para que, por gentileza, se pronuncie de forma pausada para o bom entendimento, inclusive dos detalhes técnicos exigidos nesta audiência. Então, senhoras e senhores, para conduzir os trabalhos técnicos desta audiência, passamos a palavra ao professor Ernesto Paulela. Bom dia, prezados participantes dessa audiência pública, que tem como objetivo analisar, buscar contribuições junto ao público do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Campinas. Quero cumprimentar inicialmente o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Dário Saad, cumprimentar aqui a minha colega, a doutora Maria Emília, secretária da Administração, e em nome de todos os demais funcionários, eu cumprimento o engenheiro Fernando Carbonari, que fará aqui uma exposição do plano. Agradeço a participação de todos, é muito importante que essas contribuições cheguem ao nosso conhecimento para melhorar o plano ainda mais. Passo agora, então, a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dário Saad, para as suas considerações. Bom dia, senhoras e senhores, secretário Ernesto Paulela, que coordena e preside essa audiência pública. Quero também cumprimentar a secretária de Administração, Maria Emília, cumprimentar também o engenheiro Fernando Carbonari, que vai fazer a exposição aqui do plano, também o engenheiro Fábio Gonzaga, que é do DLU, e a engenheira Márcia Calamari, também da Secretaria de Serviços Públicos. Fiz questão de estar aqui pessoalmente para dar boas-vindas não só aos presentes aqui, mas a todos aqueles que nos acompanham de modo virtual. É importante essa audiência pública, a gente gostaria de fazer de forma presencial, de forma mais direta, mas o momento da pandemia não nos permite.
Aqui nós estamos no Salão Azul da Prefeitura, tomando todas as regras tomando todos os cuidados com as regras do isolamento, com as regras do distanciamento. Eu tenho certeza que essa audiência pública vai melhorar o nosso plano municipal de gerenciamento dos resíduos sólidos. É muito importante a participação não só de pessoas físicas, de lideranças do ramo que atuam na área ambiental em Campinas, como também empresas e de todos os setores, principalmente aquelas empresas que trabalham também no setor de saneamento, no setor ambiental. Então, eu espero que nós tenhamos uma excelente audiência pública e que essa audiência sirva para avançar, para melhorar e para deixar o nosso plano mais próximo daquilo que é ideal para a cidade de Campinas. Muito obrigado. Antes de sair, eu tenho outra reunião no momento, eu queria convidar o secretário Paulela para ficar no meu lugar e a Maria Emília fica no lugar dele, tá bom? Muito obrigado, tenhamos uma excelente audiência pública. Muito obrigado ao prefeito Dário Saad. Muito bom dia, prefeito. Bem, agradecemos aqui a importante participação do prefeito municipal, Dr. Dário Saad, e daremos início, então, à exposição do plano, que será feito pelo engenheiro Fernando Carbonari, que é o assessor técnico da Secretaria Municipal de Serviços Públicos para as questões de resíduos sólidos. Muito bom dia, seu secretário. Muito bom dia a todos que nos assistem. Nós vamos agora, num breve espaço de tempo, estar apresentando a minuta do plano que foi publicada na página oficial nossa, pela Prefeitura, durante 30 dias, para o recebimento das contribuições para a finalização desse documento. Então, vamos lá. A formulação de um plano de resíduos sólidos não é uma mera deliberação pela Prefeitura, mas é uma demanda legal. A primeira demanda que surgiu foi pela Lei de Saneamento Básico, que é a 11445, já há 13, 14 anos, né, 2007, e que diz que quem tem que fazer esse plano é o titular da pasta de serviço público, no caso nosso aqui, e que esses planos teriam que ser revistos a cada 4 anos, próximo. Em seguida, houve a promulgação da Lei 12.305, que é a famosa Política Nacional para Resíduos Sólidos, que ela ratifica essa necessidade do plano e ainda elenca um conteúdo mínimo deste plano, que é o que a gente seguiu nesse documento, ora comentado. Próximo. E, por último, nós tivemos um último diploma legal aqui, que é a Lei 14.026 do ano passado, 2020, que é o marco regulatório do saneamento básico, que, dentre outras coisas, também ratifica o plano e ele diz que essa revisão, ao invés de cada 4 anos, poderá ser feita a cada 10 anos. Próximo. Então, em função dessas demandas, quais foram as ações feitas pela Prefeitura para que essa lei tivesse que ser cumprida? Tá? O primeiro movimento foi em 2012, agosto de 2012, quando foi feito o primeiro Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do município de Campinas, que foi objeto de publicação no nosso Diário Oficial. Próximo. Em seguida, como a lei previa, nós agregamos o capítulo para resíduos sólidos no Plano Municipal de Saneamento Básico. E esse plano foi aprovado por um decreto municipal de dezembro de 2013, e ali ele está contido hoje como o último documento, praticamente, que nós fizemos com relação ao assunto resíduos sólidos. Próximo. Em seguida, em junho de 2020, o grupo que está coordenando o plano de saneamento básico, né, fez uma publicação das ações que foram feitas no assunto resíduos sólidos, água, esgoto e a parte de drenagem, que é o assunto de saneamento básico, e esses 3 documentos serviram como base nossa para este plano ora comentado. Próximo. Então, este plano,
ora comentado, ele teve como base esses três documentos, como eu já disse, as principais fontes de pesquisa, IBGE, IPEA e SEAD, e nós estamos tendo, né, tivemos um termo de cooperação com a ABRELP no sentido da confecção e a finalização do plano. Sucintamente dizendo, o plano ele contém 4 produtos que chamam P1 a P4, e nós colocamos mais um aí, o P0, que é a parte econômica social, e é sobre o próximo, por favor, e nós vamos falar hoje de maneira sucinta dos produtos 1, que é o diagnóstico, produtos 2 e 3, que são os prognósticos, ações e metas, que foram determinadas em função do produto 1 diagnóstico. Lembrando que o produto 1, nós fizemos uma série de levantamentos de informações e de dados que nós temos dos anos 2010 a 2020, ou seja, ele pegou uma boa família, né, um espaço de tempo bastante grande, que realmente caracterizou a situação de maneira muito satisfatória. Próximo. Pois não. Então vamos lá, então nós já vamos começar a falar dele, tá? Próximo. Próximo. Tá. Então, rapidamente dizendo, o P1 diagnóstico, né, que é uma parte nevrálgica do plano que sustenta as ações e metas, ele tem esse item, itemização, com basicamente 5 itens, né, que os senhores estão vendo aí: limpeza urbana, os sistemas antigos, né, dos antigos aterros, os custos associados. Depois nós temos um capítulo próprio de tudo que nós fizemos, inclusive finalizado no ano passado, que era uma PPP para o assunto resíduos sólidos, que eu vou estar falando um pouco mais à frente, e as conclusões. Próximo. Próximo. Então, hoje, de maneira bem focada, nós vamos estar falando desses 6 itens ou 7 itens. Nós vamos estar realmente falando do item do manejo de resíduos sólidos e dos antigos aterros aí, que são os passivos que nós temos que está fazendo algumas remediações. Próximo. Então, vamos lá. Inicialmente, há que se considerar que os resíduos sólidos que a gente abordou no diagnóstico são todos esses que os senhores aí veem, não vou lê-los porque está bastante claro, e isso é uma itemização, uma necessidade que é determinada pela Lei Federal 12.305. Próximo. Detidamente, nós vamos estar falando de maneira focada nesses 4 resíduos assinalados aí. Por quê? Porque esses 4 resíduos são de responsabilidade de forma bem direta da Prefeitura em Campinas, de fazer a parte de gerenciamento deles, tá? O próximo. E os outros 2, que são da construção civil e de saúde, em que pese eles serem de responsabilidade dos geradores, nós também temos uma série de ações aí que eu vou estar falando. Então, o foco do nosso plano aí, em termos de diagnóstico, ações e metas, engloba esses 6 assuntos, esses 6 tipos de resíduos. Por quê? Os outros, quem tem que fazer os seus respectivos planos são os seus próprios geradores. Próximo. Ok? Então, entrando já no item da parte de diagnóstico, os senhores veem aí neste gráfico, ano de referência 2020, né, em peso, em toneladas dia, a geração de cada um desse tipo de resíduos aí, que são aqueles 6 ou 7 que eu estava dizendo que nós vamos fazer foco. Próximo. O primeiro tipo de resíduo, que é o principal, é o resíduo domiciliar, que muita gente chama de lixo, né? Mas a gente tem um nome próprio para ele, que nós temos para ele hoje uma geração, até o ano passado, de um pouquinho mais de 800 quase que 802, acho que toneladas dia, não estou enxergando direito ali. Próximo. Depois, em termos de quantidade, se bem que não é uma responsabilidade nossa direta, nós temos o resíduo da construção civil, que está no aporte de 600 toneladas dia, aproximadamente. E, por último, os resíduos próximos, os resíduos públicos, da ordem de quase 300 toneladas dia. Então, esses são os grandes volumes associados aí que nós temos que botar o foco dentro do nosso diagnóstico e metas. Próximo. Então, falando especificamente agora do primeiro item, que é o que gera mais, né, que eu havia colocado de forma, era quase que 900 toneladas dia, são os resíduos sólidos domiciliares. Próximo. Os senhores veem nesse quadro aí, próximo.
que a geração per capita média que nós temos, ou seja, cada cidadão no município de Campinas gera, em média, 0,73 quilos por dia de lixo doméstico, vamos chamar assim, resíduo sólido doméstico. Tá? Ou seja, um pouquinho menos que 1 quilo por dia. É o que gera dentro da residência do cidadão. Próximo. E os senhores veem também nessa coluna 2 que a taxa de crescimento do resíduo doméstico, ela é média da ordem, nesses 10 anos, ela é da média da ordem de 1,9%, ao passo que a população cresce a níveis médios de 1,1%. Ou seja, existe um crescimento maior de resíduo sólido doméstico do que da própria população. São os hábitos do cidadão. Próximo. Próximo, tá. Opa. Aí os senhores veem aí na gravimetria, o que é essa gravimetria? É um estudo quantitativo do que existe de componentes dentro do lixo doméstico, vamos chamar assim. Então os senhores veem aí que na classe A esse assunto é muito importante para gerenciamento, porque ele dá diretrizes para o serviço de coleta, principalmente. Para a classe A, os senhores veem que a fatia de cor azul é o lixo doméstico, orgânico, que a classe A gera, 30,9% do total gerado pelo cidadão da classe A. Ao passo que o reciclável, o laranja, é praticamente 46%. Os senhores vão ver o próximo, por favor, pode passar, fazer uma comparação. Próximo. Estou passando rápido isso, próximo. Mas os senhores veem aí que, se comparado com os da classe E, a figura está com algum problema lá, mas o cidadão da classe A ele gera muito mais lixo reciclável comparado com o reciclável da classe E. E essa relação se inverte no lixo doméstico. Tá? Então, está bem clara essa caracterização aí. Próximo. Bem, então, afora essa coleta que é feita na porta da residência do cidadão, tem outras formas de coleta desse lixo doméstico. A outra que a gente chama de coleta em áreas de acesso difícil e comunidades carentes, né? Onde você não tem muito trânsito para os caminhões coletores. Então, é uma coleta especial para esse tipo. E ela representa 3% do total de lixo doméstico gerado no município de Campinas. Tá? Os números são esses, e o que a gente viu nesses números é que eles têm que crescer em termos de metas, que nós vamos estar falando um pouco mais para frente. Próximo. A outra coleta que é feita, que os senhores conhecem, é aquele container verde, né, que a gente tem em vários pontos do município de Campinas, que a gente chama de coleta mecanizada. Tá? Então, o volume de resíduos domésticos dispostos nos contêineres hoje representam 17% do total do resíduo sólido doméstico gerado e coletado no município de Campinas. Os números são esses, esse serviço começou em 2014, em Barão Geraldo, está se estendendo, tem 17% hoje, e este número para nós é importantíssimo como vetor e meta de crescimento, porque essa coleta apresenta várias vantagens se comparada com a coleta convencional, que é a do caminhão coletor. Tá? Então nós queremos subir esse 17 para um número bem maior, que os senhores vão ver. Próximo. Já saindo do lixo doméstico, né, que a gente chama, e indo para o material reciclável, nós temos uma modalidade de coleta que é a seletiva porta a porta, que é o quê? O cidadão separa o lixo reciclável na sua residência e ele coloca na porta da casa dele para o serviço público, coleta seletiva, fazer essa coleta. Tá? Esse é um serviço importantíssimo que, inegavelmente, ele tem que crescer, porque os números que nós temos hoje, os senhores veem aí assinalado com vermelho, é que a gente separa e coleta hoje um pouquinho menos que 2% somente do total de lixo doméstico gerado dentro de uma residência. Ou seja, 2% é um número que está se mantendo ao longo dos 10 anos, os senhores veem ali, eficiência desse programa, e a meta dele é que ele cresça. O próximo. Outro serviço que é importantíssimo, que também envolve material reciclável e outros materiais, são os ecopontos e os pontos verdes. Tá? Próximo, por favor.
Então, os ecopontos e pontos verdes são pontos que são distribuídos ao longo do município para o cidadão, para o pequeno gerador, que é aquele que gera, em média, um volume de lixo da ordem de, acho que 1.000 litros, né, Fábio? 1.000 litros, o cidadão vai com o lixo reciclável dele, por exemplo, e coloca nos ecopontos e nos pontos verdes. Os senhores veem que, ao longo dos anos, esse serviço tem crescido, ou seja, nós temos tido progresso com esse serviço. Mas a nossa meta, que os senhores vão ver, é que nós temos que aumentar a disponibilização dos ecopontos e dos pontos verdes. E já falando em termos de meta, a gente propõe, né, em termos de planejamento, que esse número 16 ele suba por volta de 50 pontos, tá? Ao longo dos 30 anos que esse plano prevê. Próximo. Todo esse lixo, esse material reciclável, por força de lei, ele é encaminhado para as cooperativas de recicláveis que nós temos no município de Campinas, que são essas aí listadas, que são 14. O próximo, por favor. Essas duas assinaladas em verde já estão à frente das outras, porque elas já foram contratadas pela prefeitura, porque elas mesmas fazem a coleta no setor delas, e não nós, do serviço público. Elas que coletam, elas que fazem triagem e mandam para reciclagem. E elas são remuneradas para esses 3 tipos de serviço, ou seja, você consegue dar para a cooperativa a responsabilidade quase que total nesse tipo de serviço, tá? Então, nós temos 2 já contratadas e temos essas 3 em fase final para contratação. Uma contribuição que nós recebemos ao longo dos 30 dias aí da Associação das Cooperativas, a Reciclamp, e que a gente vê com bons olhos e pretende assumir, é que esse serviço seja feito nesse período aí 100% pelas cooperativas e não mais pelo serviço público, porque isso vai ser bom, porque elas podem gerenciar o seu próprio serviço e também vai desonerar o custo do serviço de limpeza urbana para o próprio município. Próximo. Outro serviço, já saindo da parte de lixo doméstico, né, e indo para a parte de limpeza pública urbana, o primeiro serviço que os senhores veem aí, próximo, por favor. Isso. É a varrição manual que nós fazemos, aquelas pessoas que com aquele carrinho com a vassoura, a varrição manual de vias públicas e de praças públicas. Os números que os senhores têm, sem entrar muito no mérito deles, são esses. Os senhores veem na parte de vias que, invariavelmente, a gente sempre tem algum crescimento de um ano para o outro, mas a gente terá como meta, os senhores vão ver mais ali para frente, que ambos, varrição manual de ruas e de praças, nós vamos estar propondo o crescimento dessas áreas e extensão de vias a serem varridas. Próximo. Outro serviço de limpeza urbana, outros 2, são limpezas de bocas de lobo, né? Os bueiros, vamos chamar assim, que são feitas de 2 maneiras, manualmente e de forma tipo mecanizada, com alguns caminhões com vácuo. Esse primeiro serviço é importantíssimo porque ele consegue fluir as águas de chuva, que se não forem limpos, vai causar uma série de problemas de inundação. Então, esse serviço aí, em que pese os senhores veem aí que a gente está evoluindo, né, boca de lobo, também nós vamos ter meta para crescimento. E o catatreco, que é aquele resíduo, aqueles resíduos que o cidadão não serve mais para ele, que ele pode desovar por aí, nós temos esse serviço desse catatreco aí, que é programado, né, no município de Campinas. Ele vem crescendo absolutamente, claramente nessa coluna, e particularmente de 2018 para cá, os senhores veem um grande crescimento. Isso tem a ver com as campanhas que nós temos que fazer, tipo mutirões, por causa da dengue e outros vetores aí que esse resíduo pode causar. Tá? Então, esse serviço também tem meta para crescimento. Próximo. Construção civil, como eu disse, como não é uma responsabilidade de forma direta nossa, mas nós estamos gerenciando. Para isso, nós temos a URM, que é uma unidade que recebe, tria e trata esses resíduos, por parte deles.
E os quantitativos, os senhores veem, estão ali na coluna, na tabela da esquerda, e esses números estão absolutamente associados com a sazonalidade econômica que o país tem, né? Então, os senhores veem aí que crise, o volume diminui, não crise, o volume cresce. E no gráfico do lado direito, os senhores veem os crescimentos ou algum decréscimo desses resíduos de ordem privada, que são as construtoras, e os públicos. Então, os senhores veem uma oscilação de cresce e diminui do público, ao passo que do privado está havendo um caimento. Esse caimento pode ser por problemas econômicos, mas também pode ser por outras coisas, como, por exemplo, outros locais que hoje também recebem esse tipo de resíduo fora do município de Campinas. Próximo. Próximo. Uma parte desses resíduos que a gente recebe lá, esses entulhos, a gente brita, né? Tem um tipo britador lá, e a gente transforma esse resíduo em um tipo de agregado que a gente faz uso deles, né? O nosso volume do que recebe e do que brita está da ordem, um próximo, por favor, de 5%. É um volume muito pequeno, se for comparado quantitativamente aí, então nós vamos ter meta também para aumentar esse volume aí. Próximo. Próximo. O resíduo de saúde também, tal qual a construção civil, em que pesa não ser uma responsabilidade nossa. Esse serviço, pelo nosso entendimento, ele está sendo muito bem feito. Ele é terceirizado, um contrato de prestação de serviço, e ele coleta e trata 3 tipos de resíduos aí, os resíduos A e E, os infectantes, perfluorocortantes, e os resíduos do grupo B, que são os químicos. Os quantitativos estão aí, mas de uma forma bem sucinta a gente pode dizer que para os pequenos geradores a prefeitura integraliza essa coleta e esse tratamento, e os grandes eles podem fazer uso do nosso serviço ou podem fazer uso deles mesmos, fazer uma contratação direta por eles. Mas esse serviço está sendo bem feito, tanto é que nós não temos nenhuma intercorrência ou nenhum problema assim da ordem desses resíduos sólidos de serviço de saúde. Próximo. Os resíduos públicos, que eu falei lá naquele gráfico, que era o terceiro em ordem de quantidade, eles estão aí listados, os senhores veem aí que são volumes, ou peso, né? Em peso aí, não é volume, peso, expressivos, e esse a gente nem tem que discutir, quando gera a gente tem que coletar e tem que dispor, mas eles estão aí quantificados. E por último, os resíduos verdes, que foi um grande avanço que nós fizemos pela Secretaria de Serviços Públicos, e onde nós implantamos no bairro dos Amarais, os senhores veem a foto do lado direito, aí nesse triângulo de cor amarela, ele ainda estava em fase de implantação, a usina verde, que é uma usina de compostagem, que recebe hoje, atualmente, 100 toneladas por dia dos resíduos verdes gerados pela prefeitura, nos serviços de poda, de capinação, e recebe também resíduos do SEASA e lodo de estação de tratamento da Sanasa, esgoto da Sanasa. Tá? Então, o que nós estamos aí fazendo é um atendimento muito focado e pleno da lei federal, da Política Nacional de Resíduos, que é valorizar um resíduo. Hoje, esses 100 toneladas que iriam para um aterro estão sendo transformados em um composto. E a gente tem uma meta, a partir, inclusive, do próximo, agora desse ano, de subir esse número para quase 300, né, secretário? Por volta de 300. Então, esse, para nós aqui, é um grande motivo de orgulho, um grande avanço que nós tivemos na parte de gestão de resíduos. Próximo. E, por último, aquilo que não é reciclado para as cooperativas e que não vai para a compostagem, tem que ir para um aterro. Tá? Então, como que é feito isso? Como a gente tinha o aterro Delta, que a capacidade, ela terminou sua capacidade de recebimento em 2014, então nós temos que mandar esse resíduo para um aterro privado. Foi feita uma licitação, e esse resíduo nosso, os senhores estão vendo a foto aí, é uma estação de transbordo, a gente recebe o lixo coletado nos caminhões coletores, transborda para carretas grandes e manda para o aterro privado, e a meta nossa, isso é importantíssimo para nós, esse custo é absolutamente alto, se comparado dentro do todo de resíduo, a nossa meta, o próximo, é reduzir isto aí, por 2 razões, primeiro pelo custo e outra, a lei fala que não é para mandar o resíduo todo para um aterro, tem que mandar somente rejeito, então, toda a nossa filosofia de plano aí, de metas,
valorizar resíduo e mandar somente a parte de rejeito para aterro. Então, em função do diagnóstico, a gente pôde fazer as nossas metas e as nossas ações para a gente poder fazer frente às deficiências que o diagnóstico identificou, tá? Então, basicamente, como deficiência que a gente viu, as principais no diagnóstico, é que não existe um controle efetivo de resíduo na fonte pelo cidadão dentro da própria residência, ou seja, junta resíduo reciclável com não reciclável. Nós precisamos aumentar as eficiências na área rural e de comunidades carentes, que eu já falei lá para trás, coleta seletiva, a limpeza de vias e de praças, os descartes irregulares dos entulhos, e nós temos que cuidar também dos antigos aterros, além de fazer o tratamento de resíduo, que hoje não é feito. Praticamente 98% deles, somente 2% que recicla, 98% vai para um aterro. Nós precisamos mandar só rejeito para o aterro. Isso é uma meta que os senhores vão ver. O próximo. Desculpa. Então, que diretrizes e estratégias que nós usamos para termos as nossas metas, tá? Nós temos que fazer um aumento da sustentabilidade no serviço de limpeza urbana como um todo, que essas metas e ações sejam economicamente viáveis e ambientalmente viáveis, que haja a inclusão das pessoas de baixa renda, particularmente os catadores de materiais, tá? Que a gente obedeça à hierarquização de resíduos, isso é uma premissa da Lei Federal 12.305, pela Política Nacional para Resíduos Sólidos, e a gestão compartilhada, ou seja, todo mundo faz parte da cadeia de gestão de resíduos, o gerador, o produtor e nós que somos autoridade aí no sentido de coletar e de fazer esse tratamento. Próximo. Associado a tudo isso, nós temos que ter campanhas efetivas educacionais. Existem hoje, mas elas têm que ser exponencializadas, têm que ser maiores. Nós temos que tratar esses resíduos, como já foi falado, atender à lei, temos que ter um sistema de informação que permita a gestão efetiva do resíduo e a transparência do processo. Reabilitar os antigos aterros e o tratamento dos resíduos. Próximo. Então, para a gente fazer as ações, e as metas e as respectivas ações, nós estabelecemos aí, saíram só 2, mas eu vou falar. Estabelecemos 3 períodos. A própria lei do plano fala nesses períodos. Então, o primeiro período, que não está aí, mas é o período de curto prazo, nós teremos ações, metas e ações no período de curto prazo, que está entre os anos 1 e 3, a partir da data de aprovação do plano. Depois nós temos um período mais longo de médio prazo, que será entre os anos 4 e 10, e um período de longo prazo entre os anos 11 e 30. Ou seja, o nosso plano ele tem um horizonte de tempo de 30 anos. Próximo. E nessa condição, falando rapidamente, e já finalizando, como é que eu estou de tempo? Já terminou? Tá. Na coleta de resíduos sólidos domésticos, né? Não vou entrar no mérito dos números que estão aí, mas os senhores percebem aí de que nós vamos ter que aumentar a eficiência da coleta nas áreas para difícil acesso e comunidades carentes. Nós vamos chegar no longo prazo em 100%. Na mecanizada, que é 17% hoje, nós vamos chegar no final dos 30 anos em 85%. Tá? Então, é um grande avanço isso aí, ousado, mas para isso nós vamos ter que ter investimento. Vamos lá. Próximo, resíduos verdes, que eu já falei, lá das usinas. Nós estamos hoje aptos a tratar 100 toneladas dia, vamos crescer para quase 300, mas a nossa meta, já no final do 3º ano, é estar tratando todo o resíduo verde gerado pelo próprio município nas suas ações de poda, de vegetação, capinagem, etc. Próximo. Resíduos de serviço de saúde, como eu falei, esse programa vem sendo efetivo. A nossa proposta para ele é mantê-lo e sempre, se puder, melhorar, mas pelo menos mantê-lo na situação que está hoje, que é satisfatória. Próximo.
Na seletiva, esse é um grande desafio, que hoje nós estamos na ordem de 2% de material reciclável coletado, nós vamos querer chegar em 25%, tá? Então, para isso, nós vamos ter 3 tipos de ações, ou de frentes. A primeira é a coleta domiciliar porta a porta, aquela que o cidadão separa dentro de casa e o serviço vem e coleta na porta da casa dele. Então, nós vamos ter que sair de 3% para 10%. A outra são os pontos de entrega voluntária. Quem são esses pontos? Os ecopontos e outros pontos aí, onde o sujeito leva o seu próprio resíduo e dispõe lá e a gente coleta. Nós vamos querer sair de 1% para 5%. E depois nós vamos ter mais 10% de separação de material tipo reciclável na usina de tratamento, que eu vou estar falando no final dessa apresentação, logo, de tal forma próximo que a nossa meta é de sair dos 2% que tem hoje, 1,9%, nós vamos chegar no final do terceiro ano em 4%, no final de 10 anos em 20% e no final de 30 anos em 25%. Tá? É uma meta ousada, mas que nós vamos realmente persegui-la de maneira efetiva. Próximo. Limpeza urbana. Rapidamente, aí, a gente colocou aí 6, 7 itens que devem ser melhorados. Os números estão aí, não vou entrar no mérito deles, até por uma questão de tempo, mas nós vamos ampliar a disponibilização para varrição manual, vamos implantar o tipo de varrição mecanizada, que não tem hoje. Nós vamos aumentar o catatreco, conforme eu já falei, na parte de diagnóstico. Nós vamos ampliar também a limpeza de boca de lobo, todos esses serviços essenciais para uma boa limpeza urbana. Próximo. Botas fora, que são aqueles entulhos que o cidadão às vezes tem ponto viciado que joga por aí, onera a prefeitura absolutamente, e é uma fonte de propagação de vetores. Tá? Então, nós queremos, no final do terceiro ano, nós já conhecemos esses pontos, são pontos viciados, que nós chamamos. Então, nós queremos eliminá-los da ordem de 60% no final do terceiro ano, e no começo do quarto ano, não termos mais. Como? Com fiscalização e educação. Tá? E, paralelamente, nós já começamos esse processo, nós estamos queremos implantar uma nova unidade de tratamento de resíduo para RCC, de resíduo da construção civil. Próximo. Antigos aterros. Nós temos 3 aqui. O Santa Bárbara, aterro Santa Bárbara, o lixão da Pirelli, e o aterro Delta. Tá? Todos os 3 têm uma série de tipos de ações, onde a gente monitora água subterrânea, superficial, gases, vapores, explosividade e a parte geotécnica, estabilidade de maciço. Tá? Então, nos primeiros 3 anos, nós vamos estar dando continuidade a esses programas, ok? No começo do quarto ano, porque nós estamos em tratativa com a CETESB hoje para revisar as ações de reabilitação dos 3 aterros, no começo do quarto ano nós vamos estar preparados para licitar esses serviços para os 3 tipos de aterro, e no começo do 10º ano, a gente acha que isso vai estar tudo resolvido do ponto de vista ambiental. Tá? Então, nós temos ações para esses 3 aterros aí. Próximo. E coroando, a última, para se fazer tudo isso de metas e ações de crescimento, como eu disse, o atual modelo que nós temos hoje, em que pese a gente ter detectado, e os senhores viram, progressos em várias áreas, catatreco, ecoponto, resíduo verde, e por aí vai, a coleta hoje abrange 100% da área geográfica do nosso município, nós precisamos de investimentos para implantar progressos nesse sistema para que a gente atinja as metas que nós queremos. Então, a forma de buscar esses investimentos é com capital privado, logicamente, não onera o cofre público, o capital privado vai trazer e vai ser parceiro nosso nessa ação de 30 anos que está nesse planejamento aí. A forma de se fazer isso, que a gente começou já
em 2016 e vamos dar continuidade, é uma PPP, uma parceria público-privada, onde o privado vai trazer esses investimentos e vai ser parceiro do poder público na busca das metas e das ações que nós temos propostos aqui. É a forma mais viável que nós entendemos para atingir esses tipos de objetivos. Próximo. Era isso. E agora eu fico esperando as questões aí, perguntas para... Eu devolvo, então, para o nosso secretário. Secretário. Bem, quero agradecer ao engenheiro Carbonari pela excelente exposição e daremos início agora a respostas, né, às perguntas que chegaram. Nós temos aqui uma pergunta feita pelo senhor Vitor Trindade. Ele pergunta o seguinte: qual o plano da Prefeitura de Campinas para coletar o lixo em regiões periféricas, entre aspas, comunidades e divisas do município? O plano municipal deseja cooperar com os outros municípios? Bem, vamos lá, Vitor. Hoje a Prefeitura de Campinas já faz a coleta em áreas rurais. Por exemplo, ali a região de Joaquim Egídio, Sousas, a região das fazendas, né? Na região de Viracopos, ali na Estrada do Fogueteiro, entre tantas outras. Recentemente, nós tivemos uma demanda numa comunidade que se chama Santa Rita. Ela fica na divisa de Hortolândia, Monte Moro e Campinas. Era uma região que havia ali uma indecisão de quem seria, né? Há 15 dias atrás, conversando com o secretário de Serviços Urbanos de Hortolândia, a prefeitura então detectou, através do georreferenciamento, que esse núcleo Santa Rita pertence geograficamente à cidade de Campinas, e nós assumimos essa coleta então e resolvemos. Então, Vitor, respondendo a sua pergunta, nós já fazemos esse trabalho. Agora, é importante que as pessoas, né, em especial nessas áreas periféricas, que porventura não tenham esse trabalho, que comuniquem à prefeitura, através do 156 ou através do Departamento de Limpeza Urbana, para que nós possamos resolver esse assunto de coleta de lixo. Bem, nós não temos mais nenhuma pergunta feita pelo chat. Eu queria deixar aqui abrir aqui para a secretária Maria Emília, se desejar fazer uso da palavra, ao engenheiro Fábio, ao engenheiro Carbonari também, se desejar. Secretário, obrigado aí pela oportunidade. Eu sou o Fábio Gonzaga, Departamento de Limpeza Urbana, e essa construção de política pública com a sociedade civil, com as sociedades organizadas, é bastante importante para a prefeitura. A gente vem tendo uma participação cada vez maior nesse processo de construção, e a gente espera que, com as contribuições que já chegaram na consulta pública, e agora que eventualmente venham chegar na audiência pública, fortaleça muito, e a gente tem um olhar muito importante, sobretudo para a questão da parcela dos recicláveis, que a gente quer, tanto no plano municipal, quanto na peça licitatória futura, seja ela um modelo que possa ser adotado legalmente, claro, que compreenda a absorção total da questão dos recicláveis pela gestão das cooperativas, à medida que essas cooperativas tenham condições legais e estruturais de
estarem coletando, estarem triando material e comercializando esse material. Então a gente já está num momento bastante positivo na nossa avaliação aqui técnica, secretário, que a vossa secretaria, né, tem sido pioneira aí na contratação direta de cooperativa. Como o Carbonari já colocou, Antônio da Costa Santos e a cooperativa Nossa Senhora Aparecida do Jardim Proença já foram contratadas diretamente. Isso é uma indicação da política nacional e está prevista no artigo 24, inciso 27 da Lei 866, que permite que as cooperativas que tenham condição estrutural e legal, ou seja, tenham as suas certidões de débito levantadas, tenham as suas condições societárias postas e tenham as suas condições estruturais de coleta e triagem e também de comercialização do material, elas possam vir ser contratadas pela prefeitura. Então, felizmente, 2 já foram. Hoje, o Fernando colocou que 3 já estão mais avançados, mas são 5 até já o processo é dinâmico, né? Então, 3 já avançaram mais, que é a cooperativa Remodela, a cooperativa São Bernardo e a cooperativa Santo Expedito, e mostra o esforço que a prefeitura tem feito, na minha avaliação, pelo menos. E isso a gente tem tido ajudas de todas as áreas, da compreensão das cooperativas, ajuda de Ministério Público, parcerias bastante importantes que têm feito que esses procedimentos tenham andado e tenham avançado no município. E a gente tem mais 2 agora encaminhadas, que são as cooperativas Aliança e Santa Genebra, e ainda uma que ainda está tramitando, que é a cooperativa Renascer. Que inclusive, já avançou, a secretária está colocando, é excelente. Então, ainda faltariam 2, 3 em princípio, não pleitearam a contratação, e uma é ligada ao SEASA, que é a Cooperativa Unidos da Vitória, e essa vai ser contratada, quando contratada, pela autarquia municipal. E a gente, que além desse processo, gostaria, né, a administração está sinalizando claramente isso, que além do processo de contratação, que as cooperativas vão caminhando para uma autogestão, que tenha realmente a garantia de, no futuro próximo, toda a coleta seletiva do município, dos materiais recicláveis, possam ser feitas diretamente pelas cooperativas, à medida, como eu falei, das suas condições legais e estruturais. E mais, né, que a gente avance também, como o Fernando colocou já na peça, no processo de educação ambiental, que ele seja intersetorial, continuado, e que atenda, inclusive, às leis municipais de educação ambiental. A gente tem a Política Municipal de Educação Ambiental, que é a 14961 de 2015, e tem a Lei 15440, que é o Plano Municipal de Educação Ambiental. Então, ali preconiza, por exemplo, a criação de um grupo de implementação e acompanhamento dessa educação, e preconiza também a criação de um centro específico de educação ambiental para resíduos sólidos. Então, o plano municipal e o possível futuro contrato de limpeza urbana, que se dê da forma que for possível, de uma concessão administrativa eventualmente, ele possa compreender essa instituição da política de educação ambiental, que é essencialíssima ao programa de coleta seletiva. E muitas ações das cooperativas são intersetoriais, muitas. Então, não só essa, mas prospecção de áreas, o olhar para a questão da coleta seletiva clandestina, a inclusão dos catadores. Então, é uma política continuada que a gente está caminhando, penso, a administração está fazendo com bastante propriedade e conta muito com a ajuda de vocês para que a gente faça com mais qualidade ainda. Obrigado. Obrigado, engenheiro Fábio. Eu só queria complementar, Fábio, a sua informação, que nós estamos trabalhando junto com alguns professores da PUC, né, para criar uma cooperativa para equipamentos eletroeletrônicos, né? Já está bem avançado e é muito provável que este ano ainda nós teremos a primeira cooperativa de reciclagem de eletroeletrônicos, né? Patrocinada pela prefeitura também. Bem, nesse sentido eu queria então agradecer a todos aqui a participação. Queria agradecer aí o suporte técnico dado pela engenheira Márcia, engenheiro João Pedro, a arquiteta Ana Paula, que sempre nos
nos ajuda nesses eventos, e dizer da nossa alegria, né, em chegar nesse momento, né? Nós estamos avançando, a política de gerenciamento de resíduos sólidos em Campinas tem avançado, né? O Carbonari mostrou aí a usina verde, né? Que é a primeira usina pública do Brasil, né? Quando esse assunto saiu aí pelas redes sociais, nós começamos a receber de técnicos de limpeza urbana do Brasil inteiro com a seguinte pergunta: mas isso aí é no Brasil que vocês estão mostrando, né? Porque realmente não é uma prática, né? Esses avanços, é preciso dizer, o Fábio Carbonari, em especial, que são mais ligados à área de resíduo, sabem que é preciso quebrar muitas barreiras, né? Porque é um setor que está acomodado há muito tempo e reage a qualquer mudança, mesmo sendo mudanças que mostram a evolução clara do sistema, né? Nós buscamos isso o tempo todo, né? A Maria Emília testemunha, o Fábio também, nós brigamos com esse assunto há mais de 25 anos, né? E os avanços estão chegando, né? E é lento mesmo, porque envolve capital, envolve dinheiro. O poder público, obviamente, sozinho não consegue dar conta, precisa da parceria com o setor privado, e é isso que nós estamos buscando, né? Por uma razão muito simples, né? E eu tenho falado isso, viu, Fábio, para os meus alunos lá na universidade, na PUC, onde eu também ensino esse assunto de resíduos sólidos, que o século XX foi o século das grandes transformações tecnológicas. Não há na história da humanidade qualquer século que tenha qualquer identidade com o século XX, né? O século XX foi um século de grandes transformações tecnológicas, mas com ele trouxe uma série de problemas colaterais. O mais significativo deles são as mudanças climáticas, né? Que traz para o mundo inteiro uma série de problemas, de tsunamis, enchentes, entre tantos outros problemas, em especial para a agricultura, né? Hoje, produzir produtos no agronegócio custa muito caro, porque chove quando não deveria chover, não chove quando deveria chover, para dar um exemplo, né? Muito pequeno, mas... E isso tudo exige, então, irrigação, exige uma série de medidas para suprir essa deficiência do clima. E isso custa, isso agrega valor no produto. Então, o produto custa mais caro. E, nesse sentido, então, o século XXI terá que ser o século que vai corrigir isso, que é o século da sustentabilidade. Não é deixar de fazer, de evoluir ou de produzir, mas é destinar corretamente os resíduos gerados pelo consumo. Então, caberá ao século XXI fazer essas transformações no mundo todo, que, como bem colocou o Fábio, só pode ser feita através de conscientização e educação ambiental. Nesse sentido, então, eu quero agradecer a todos os participantes dessa audiência que estão nos ouvindo e dizer que a Prefeitura de Campinas tem como meta evoluir no setor de gerenciamento de resíduos, né? E nós estaremos sempre com essa meta. Dessa forma, então, como todos já tiveram
ou puderam fazer uso da palavra, eu dou por encerrada esta audiência pública do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos neste dia 7 de abril de 2021. As autoridades que tiveram técnico da secretaria. Lembrando que esse material estará disponível, então, no link que já foi mencionado. A todos, ótimo dia.